Olá galera, tudo ok? Olha só, dando mais uma vez sequência às nossas aulas aqui sobre exponenciais, certo? E hoje o que nós temos? A correção dos exercícios lá da página 8 da apostila de vocês. Isso mesmo, acredito que vocês já tenham feito, mas é na hora de a gente conferir as respostas, ver se vocês acertaram cada uma das questões. Vamos lá comigo então galera? Olha só, lá na página 8, o exercício número 6, fala o seguinte pra gente: resolva as equações a seguir, algo bem prático e direto pra gente. Então, na primeira, o que nós temos aqui? 2 elevado a x igual a 16. Como eu tenho uma equação exponencial, eu preciso deixar essas duas bases iguais. Então, o que dá para ser feito? Eu preciso fatorar esses 16. Vamos lá comigo? Se eu fatorar esses 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, o número 2 está aparecendo quantas vezes? 4 vezes, não é isso? Então, nós temos 2 elevado a x igual a 2 elevado à quarta potência. Ele não perde seu valor. E com isso, eu tenho as bases iguais. Cancelando aqui as bases, eu tenho x igual a 4. Está aqui já a resposta da letra A do exercício. Mais fácil que isso aqui, só fazendo letra B agora com a gente, não é isso? Vamos lá, então? A mesma coisa, 3 elevado a x menos 1 igual a 243. Também preciso fazer a mesma coisa, fatorar de 243. Vamos lá ver o que acontece, olha só. Fatorando 243, bom, por 3, por 2 não dá para começar com o número par, eu vou ter 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Então vamos lá, 3 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado à quinta potência. Olha só que as bases já ficaram iguais, ficou bem tranquilo. Cancelamos as bases, o que sobrou? X menos 1 igual a 5, e isso eu tenho o quê? X igual a 6, certo? Esse 1 muda de lado, muda de sinal, né? Então eu tenho x igual a 6. Letra B também bem tranquila pra gente. Vamos para a letra C? O que nós temos? Uma fração agora, olha só. Eu tenho 3 quartos elevado a x igual a 256 sobre 81. Eu vou pagar aqui, só para ganhar um pouquinho de espaço para fatorar esses dois valores. Então, eu vou ter que fatorar o 256 e vou ter que fatorar o 81 também. Quer dizer, o 81 já foi fatorado. Então, você pode vir aqui já, 3 quartos elevado a x. E esse 81 eu já vi que é 3 elevado à quinta potência, então eu já posso deixar ali. O que eu preciso fazer? Fatorar esse 256. Então dá para fazer o quê? Por 2, vamos lá. Por 2 eu vou ter 128. Por 2, 64. Por 2, 32. 16, vamos continuar. 8, 4, 2, 1. Só que eu preciso tomar um certo cuidado, porque aqui, a base que eu tenho é 4. Então eu vou agrupar aqui, vou agrupar assim, tá? Nesse caso eu vou fazer isso porque eu estou preocupado com a base, né? Então é como se eu tivesse 4, 4, 4 e 4, certo? Então eu tenho, o outro valor é 81, né? Então aqui não é 5, aqui é um 4, desculpa aqui, aqui é um 4. E o valor anterior. Vamos lá. Então, eu tenho aqui como 4 elevado à quarta potência. Não é isso? Estou percebendo que a potência dos dois casos é a mesma. Então, eu posso fazer o quê? 3 quartos elevado a x igual a 4 terços elevado à quarta potência. Certinho? Olha só. Só que as bases estão diferentes. Aqui é 3 quartos e é 4 terços. Então, eu preciso fazer o quê? Inverter. Então, se eu deixar aqui, 3 quartos elevado a x, se eu inverter aqui, colocar 3 quartos, se eu inverter a base, eu vou ter que inverter o sinal do expoente. Por que eu preciso fazer isso? Para deixar as bases iguais. Cancelou as bases, o que eu tenho? X igual a menos 4. Está aqui, mais um exercício resolvido. Nós temos agora a letra D do exercício. Vamos lá comigo ver o que acontece? Para dar sequência agora, na letra D do exercício, o que nós temos? Olha só, x elevado a x ao quadrado menos 7x menos 18 igual a 1. E eu preciso deixar as bases iguais. Então, eu tenho x elevado a x ao quadrado menos 7x
menos 18 igual a x elevado a zero. Olha só, todo número elevado a zero é 1 e ele não perdeu o seu valor, certo? E com isso nós deixamos as bases iguais. O que sobrou? Sobrou uma equação do segundo grau, isso mesmo. E como que eu resolvo a equação do segundo grau? Por Bhaskara. Vamos lá resolver Bhaskara, exercício, ver o que acontece, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, nós temos menos 7 ao quadrado, eu vou ter 49. Fazendo o joguinho sinal e multiplicando aqui, ó, eu vou ter 72. Somando isso aqui, eu vou ter 121. Dando sequência, nós temos o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 121, que é 11, dividido por 2 vezes o valor de A. A primeira resposta vai ser o quê? 7 mais 11. 18 dividido por 2, que isso aqui vai dar 9. E a segunda resposta vai ser o quê? 7 menos 11, eu vou ter menos 4 dividido por 2, eu vou ter menos 2. O que ele perguntou para a gente? Resolva a equação. Qual que é o resultado? 9 e menos 2. As duas respostas me servem aqui, certinho? Vamos para o próximo exercício, porque a gente tem mais coisa para corrigir ainda, galera. Vamos lá. No exercício de número 7, nós temos uma equação ali um pouquinho mais complexa. Preciso pegar um pouquinho de atenção nesse exercício, mas não é algo tão difícil de ser feito, certo? Olha só, nós temos uma soma no seu expoente aqui, certo? E a gente consegue desmembrar isso aqui aplicando propriedade. Então eu posso escrever, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo, né? Na multiplicação de mesma base, mantém-se a base, somos o expoente, então isso é simples, a propriedade é correta. A mesma coisa aqui, ó, 2 elevado a x, certo? Só que aqui eu tenho uma divisão, a gente poderia voltar lá atrás e ver na propriedade que fala isso aqui, certo? Sobre 2, olha só, sobre 2. Então, aqui em cima tem 1? Tem, a gente pode deixar por aqui por enquanto, ok? Então, se fosse, ó, manteria-se a base, subtrai o expoente. X menos 1 está aqui embaixo, igual a 17. Ah, mas eu não poderia fatorar 17, 17 é um número primo, não tem como fatorar. Olha só, e agora? O que nós temos? Algumas coisas para resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar esse 2 elevado a x de, vou colocar um nome para ele, vou chamar ele de t, certo? Vou guardar ele aqui, ó. Então, onde tem 2 elevado a x, eu vou chamar de t. Então, aqui ficaria t vezes 2 ao cubo, isso é 8. 2 vezes 2 vezes 2, mais t sobre 2, certo? Igual a 17, certinho aqui? Então, eu tenho 8t mais t sobre 2 igual a 17. Então, o que dá para fazer aqui? Tirar o MMC, vai ser 2, e resolver encontrar o valor de t, certo? Resolvendo o valor de t vai ficar bem fácil para a gente exercício. Então, nesse caso aqui, o MMC é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vou ficar com 16t mais t igual a 34. Não preciso mais dele, ó. O que nós temos? 17t igual a 34. O que está multiplicando passa dividindo, nesse caso, t vale 2. Opa, agora ficou fácil. Se t vale 2, eu consigo resolver essa equação exponencial. Por quê? A ideia da equação exponencial é encontrar o valor de x. Então, o que nós temos aqui, ó? 2 elevado a x é igual a t, que vale 2. Bases iguais, mantém-se a base, x é igual a 1. Está aqui a solução do nosso exercício, x igual a 1. Fácil, não é tão difícil não, mas nós temos a letra B do exercício para resolver. Vamos lá comigo. Galerinha, olha só, dando sequência aqui na letra B do exercício, vai cobrar algumas propriedades um pouquinho diferentes da gente, mas nada além do que nós temos visto, certinho? Eu só preciso olhar e ver o que eu tenho para saber o que dá para ser usado. Olha só, o exercício já está aqui no quadro para a gente e vamos desenvolver o que nós temos aqui, ó. Então, olha só, se eu tenho uma subtração, isso nada mais é do que uma divisão, certo? Mas eu posso também fazer como foi feita a letra A, mas tem um outro processo que está para desenvolver também. Poderia ter usado a entrada do exercício, não iria mudar nada. Então, eu posso fazer aqui, ó, 3 elevado a x, certo? Eu posso colocar aqui, ó, sobre 3 elevado a 1.
que nós fizemos no exercício anterior. Vamos lá. A mesma coisa aqui, ó, mais 3, certo? Bases iguais, eu posso manter essa base, ó, 3, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó, vezes 1 sobre 3 elevado a menos x. Se eu fazer aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Aqui embaixo tem 1, certo? 1 vezes 3 elevado a menos x, mantém-se o valor, igual a 270. Não mudou nada pra gente, ok? Olha só, o que dá para ser feito aqui, ó? 3 elevado a x. Se eu inverter essa parte aqui, eu jogar ela para cima, eu posso fazer isso aqui, ó. Esse valor, eu posso escrever ele como 3 elevado a menos 1, certo? Por quê? É como se eu fizesse a mesma coisa, eu colocasse esse valor multiplicando esse outro. Mesma coisa, mais 3 que multiplica. Se eu inverter isso aqui, eu vou ter 3 elevado a x. Eu inverto a base, inverto o sinal do expoente, igual a 270. Se dá para escrever isso aqui, para tirar o expoente negativo em forma de fração. Então, nós temos 3 elevado a x igual a 1/3, vezes, né? Vezes 1/3. Você some com essa expoente negativo, mais 3 que multiplica 3 elevado a x igual a 270. O que está acontecendo com esse termo e com esse termo? Você tem um 3 elevado a x, certo? Comum, então dá para tirar ele em evidência. Vamos lá, ó. Tirando o 3 elevado a x em evidência, o que nós vamos ter? 1/3 mais 3, certo? Igual a 270, né? Então, nós tiramos nesse termo aqui, ó, e nesse termo aqui, o 3 elevado a x é um termo comum, então nós tiramos em evidência. Como eu tenho uma fração aqui, uma soma de frações, eu posso tirar o MMC. O que nós temos? 3 elevado a x que multiplica. O MMC vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar 1 mais 9, igual a 270. Então, 3 elevado a x que multiplica 10 sobre 3, igual a 270. O que está multiplicando passa o quê? Passa dividindo. Então, 3 elevado a x é igual a 270 dividido por 10/3. Certo? O que eu vou fazer? O que está multiplicando passa dividindo, foi o que nós fizemos. Eu vou multiplicar os extremos pelos meios. O que nós temos agora? 3 elevado a x é igual a 270 vezes 3, 810, dividido por 10, né? Dividido por 10. Dividiu aqui, eu tenho 3 elevado a x igual a 81. Fatorando esse 81, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Já fizemos isso hoje. Então, 3 elevado à quarta potência. Olha só, as bases ficaram iguais. Cancelou aqui, x é igual a 4. Está aqui a solução de nosso exercício. Certinho, galera? Espero que vocês tenham entendido, compreendido cada um dos exercícios que foi feito. Tem mais coisa para ser feita na nossa apostila. E assim, na próxima aula, vou falar um pouquinho sobre inequação. Um processo muito parecido, só tem que obedecer algumas regrinhas. Certinho? Abraço e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!